fui pro quarto e falei, Odete, eu acho que o que aconteceu não é negativo, é uma coisa positiva. Sim. E aí você falou assim, tá vendo? A gente nunca pode tomar... As decisões tão rápidas, né? Que a gente até falou na semana, Já. num podcast, né? Que a gente Falamos. não faz... Né, não toma nenhuma decisão importante É. sem passar pelo crivo ali dos 3 dias. E o Thiago Bruni falou uma coisa muito E legal. indignado, que ele né? fala que as decisões são rápidas, são instantâneas, mas a consequência não é mais passageira. É algo assim realmente... Como é que ele fala? Eu esqueci agora a frase. Permanente. Então, ali no sangue quente, tu decide, tu fala, tu agride, sei lá, ofende as pessoas, mas a consequência daquilo você vai ter que lidar depois por muito tempo. Então, quando a gente está falando de redefinição, o homem hoje ele está perdendo o seu lugar na sociedade. Sim. E isso tem também o fato de muitos estarem se omitindo dos seus papéis, mas também tem a forçação de barra de uma cultura ocidental da qual a gente está vivendo. Então, é uma cultura que está trazendo um empoderamento para essa mulher, está fazendo com que essa mulher se sinta poderosa, independente e que vai tomando cada vez mais o lugar do homem. Nós não casamos com o nosso marido, né, com a esposa real que a gente conheceu. Nós casamos com a nossa expectativa. Mas Deus vai cobrar da gente aquilo que ele determinou. A minha função como marido, de cuidar, de amar, de proteger, de entregar a minha vida para a esposa, e ele vai cobrar a mulher da submissão, do amor, não é? Aliás, da submissão e do respeito. Então, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, um dia tão especial, numa noite tão querida com a minha amada esposa, Odete Barros. Oi, pessoal, uma noite bem geladinha por aqui, né? Nós tiramos esse tempo precioso para o nosso encontro, para nossa troca de ideias, para nossa resenha, como você sempre fala, e esperamos mais uma vez edificar o coração de vocês, trazer novos conhecimentos, mas também desafiá-los a crescer. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo, né? Já ative o sininho das notificações e, por favor, deixa um comentário aí embaixo, ajuda a gente, faz um comentário muito bacana. É porque a gente vai andando por aí, encontra as pessoas, vai na igreja, alguns amigos e fala, nossa, foi muito legal aquilo que vocês falaram. Só que vocês não deixam aí nos comentários, E o que foi legal que vocês gostaram, né? Ah, pô, gostei disso. Então o que foi? Perguntas também. Coloca uma pergunta ou marca a gente no Instagram, bota lá no seu Instagram, @Wellington, tá aparecendo aí também, vai aparecer o meu e o dela. Enfim, anota, segue a gente também no Instagram, que vai ser muito bacana. Muito bom. E se você já tá aqui pela primeira, segunda, terceira vez, sejam bem-vindos, vamos avançar, né? Aí você deve estar se perguntando pela primeira vez, onde é que eles estão? Nós estamos dentro de casa num podcast que ainda não tem nome, essa é a verdade. A gente ainda não sentiu aquela paixão por um nome específico, estamos abertos a sugestões, né? Tá certo. Bom, vamos lá. Amor, eu no nosso último encontro aqui, eu falei de algumas perguntas, que assim, nós já somos pastores há quantos anos mais ou menos? Quase 18. Quase 18 anos, né? E a gente sempre teve o trabalho com as pessoas e sempre teve perguntas. E as perguntas movem muitas coisas, né? Então, diante de todo esse nosso caminho, diante de todo esse nosso movimento, eu coloquei algumas perguntas, você também colocou algumas perguntas das quais a gente já ouviu. E uma delas tem a ver com aquilo que queima no teu coração. Sim. Aquilo que você fala muito, até mesmo, né, assim, não é nenhum tipo de propaganda, mas é o que você fala muito na sua plataforma. E qual é, assim... Ah, tá. E aí, voltando para a pergunta, autocontrole e saúde emocional à luz da palavra. Existe movimento dentro da própria Bíblia, que é a nossa regra de fé, que faz com que a gente tenha um autocontrole, ou fale sobre autocontrole, e também saúde emocional? Sim. Bom, autocontrole para nós, à luz da palavra, é domínio próprio. Eu acredito, a nossa forma de gerir a nós mesmos. Eu sempre falo assim, Wellington, quando eu estou atendendo, eu até faço uma expressão assim, ó, você chegou aqui com o seu modo automático ativado, ou seja, vivendo as mesmas coisas sempre, tendo os mesmos resultados, lidando com as pessoas do mesmo jeito. Aqui em terapia, nós vamos desligar o modo automático e nós vamos ativar o modo intencional. O que é um modo intencional? É onde eu passo a me perceber
com uma ótica diferente. Eu passo a refletir nas coisas e, o melhor, eu passo a ter controle das minhas reações. Então, quando eu estou no modo automático, eu sou a mesma pessoa, sabe? Tipo, eu sou assim, né? Ah, as pessoas têm que me entender, essa sou eu. Quando eu entro nesse modo intencional e eu sei quem eu sou, e eu tenho clareza de para onde eu estou indo, eu passo a ser intencional em todos os meus, as minhas decisões e os meus movimentos. Então, o domínio próprio, né, o autocontrole, ele é, de fato, uma ferramenta poderosíssima para nos blindar nas emoções. A gente já falou um pouquinho aqui, as nossas emoções são automáticas. E a gente viveu uma coisa assim ontem, né? Do que? Não tô lembrando. Que, assim, a gente recebeu uma notícia que não era uma notícia muito boa e eu tive uma reação, né? Uma reação muito automática, isso. Pô, que legal. Eu tive uma reação muito automática e aí você foi pro quarto e eu fiquei aqui na sala, na verdade aí eu vim aqui pra varanda e fiquei pensando, aí eu fui pro quarto e falei, Odete, eu acho que o que aconteceu não é negativo, é uma coisa positiva. Sim. E aí você falou assim, tá vendo? A gente nunca pode tomar... As decisões tão rápidas, né? Que a gente até falou na semana, num podcast, né? Falamos. Que a gente não faz, né? Não toma nenhuma decisão importante sem passar pelo crivo ali dos 3 dias. Dos 3 dias. E quando você recebeu aquela notícia, aquilo nos abalou muito, a gente ficou bem irado, né? E é uma emoção, né? A raiva no nível alterado chega na ira, a gente ficou bem irado com a situação, tipo, não acredito, como assim? A gente ficou bem indignado também. E no passar de alguns minutos, talvez horas, a gente já começou a... Não, mas e isso aqui? Bom, mas se for assim, e se a gente levar por esse lado? E foi bem legal. E de ontem para hoje a gente também já construiu um outro olhar, um outro pensamento. Então, isso é autocontrole, isso é autogestão, isso é domínio próprio. Então, na hora ali do impacto, por exemplo, daquela notícia, você poderia ter pego o telefone, ter ligado para alguém. Mandado mensagem para alguém. E o Thiago Brunner falou uma coisa muito legal. Indignado, que ele fala que as decisões são rápidas, são instantâneas, mas a consequência não é mais passageira. É algo assim realmente... Como é que ele fala? Eu esqueci agora a frase. Permanente. Então, ali no sangue quente, tu decide, tu fala, tu agride, sei lá, ofende as pessoas, mas a consequência daquilo você vai ter que lidar depois por muito tempo. Então, é muito melhor ter autocontrole, é muito melhor, às vezes, dar um espaço para a pessoa, parar para refletir sobre aquela situação, ser intencional. As pessoas precisam aprender isso, as pessoas precisam ser intencionais. Tem um versículo em Provérbios, né, que fala que como uma cidade com os muros derrubados, é aquela pessoa que não sabe se dominar, né? O que é isso? Ela fica sem limites, ela fica sem fronteiras. Então, as pessoas podem vir e invadir, podem fazer o que quiser. Fica cego diante de uma situação. Fica cega. Essa pessoa vai sofrer consequências, muitas vezes, ruins, como a gente falou aqui, definitivas, sem necessidade. Então, biblicamente falando, nós precisamos mergulhar na palavra e entender, né, que existe uma forma correta de lidar com tudo que nos acontece. A gente tem um manual de conduta para isso, né? E precisamos estar ciente e aprendendo todos os dias. E sobre a saúde emocional? Isso também faz parte da saúde emocional? Pensa bem. Você ontem, porque não reagiu no modo automático, você não acha que isso te poupou de outros problemas? Isso é saúde emocional. Porque imagina se você pega ali e ofende uma pessoa, reage, agride, sei lá, reage da forma automática que é. Tipo assim, a pessoa, você, no trânsito, por exemplo, né, uma pessoa te fechou e você não aconteceu nenhum acidente. A pessoa só te fechou. E aí, então, você tem aquela tomada de decisão, porque você está entre a raiva... Sim. Você tá com muito ódio no teu coração do nada, porque uma pessoa te fechou, mas nada aconteceu. E de repente você bota a mão pra fora e dá um dedo pra essa pessoa, por exemplo. Sim, ou grita, ou xinga, né? E aí você tomou uma atitude natural, né? Que você falou. Automática. E aí é o que você falou do resultado. A consequência disso. Aí a pessoa pode sair do carro. Pode gerar uma confusão. Quebra o meu... Sai de lá com um taco de beisebol. Então, né? Sai de lá com um taco de... Tô falando isso que eu vi uma cena dessa semana. Sai com um taco de beisebol. Uau. E aí, quando sai com o taco de beisebol, eu ou a pessoa assustada
acelera o carro, atropela a pessoa, de Misericórdia. repente ela morre. Ou seja, por uma fechada que nada aconteceu, né? Por uma falta de autocontrole, eu não acabei gerando uma situação que me trouxe, vai trazer uma consequência terrível lá na frente. Talvez Sim. eu vou chegar em casa, a polícia vai me parar, É. eu vou ser preso Mas e vou ter que pagar por o que isso. que né? leva as pessoas a querer dar o troco, né? A querer ali dar uma resposta? É o orgulho. Porque veja bem, o outro já errou, o outro já foi irresponsável, né? Agora, é o que você falou, eu tô ileso. Nossa, livramento. Quando eu dou o dedo pra pessoa, ofendo, xingo, seja o que for, eu estou colocando, eu penso assim, né? Eu estou colocando em xeque a minha relação com Deus, porque eu vejo que eu vou desagradar a Deus com a minha reação. E eu sempre falo assim, que quando o outro tem o poder de mudar quem eu sou, ou de mudar a minha reação, ele se coloca como alguém que controla a minha vida. Então, veja bem, se você Loucura, ali... hein? Se você Caraca. ali tem uma reação como essa, igual você falou, que a gente tem visto isso muito nos noticiários, né? As pessoas estão perdendo a vida de bobeira. Ou eu ofendo e eu sei que eu pequei, eu vou ficar culpada. Eu vou ter que pedir perdão pra Deus, eu vou ter que pedir perdão pra aquela pessoa. Eu perdi a paz do meu dia. Ou seja, que poder que essa pessoa tem. Porque é até aquele texto que fala, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Porque se você obedece, o que era o sacrifício? Era matar, Sim. né? Alguém tinha que pagar o preço pela sua obediência. Então, no nosso caso, né? Se a gente não obedece, a gente vai ter que sacrificar tempo. A gente vai ter que ter tempo para botar a cabeça no travesseiro. E caramba, vai ter que ficar pensando naquela atitude ruim. Cara, que é muito doido isso, né? Por isso que a gente não pode viver no modo automático. No modo automático, a gente pecava, a gente ofendia as pessoas, nós éramos orgulhosos. No modo automático, nós, sei lá, éramos preguiçosos. Todos os padrões de conduta que tínhamos, né? Só que eu nasci de novo, entendeu? Se eu nasci de novo, eu agora tenho uma identidade. E se eu tenho uma identidade em Cristo, eu tenho que ter um conjunto de comportamentos diferentes. Então, eu sempre xingava, agora eu não xingo mais. Se me fecharam, se não fecharam, se a pessoa merece, inclusive, né, uma boa resposta, boa, né? Eu não negocio, Wellington, agora a minha santidade, a minha relação com Deus por conta daquilo que o outro me faz. Então, como que a gente sabe, né, se a pessoa agora consegue dominar a si mesma, se ela consegue abençoar pessoas, se ela não é vítima das coisas que acontecem com ela? É uma pessoa que nasceu de novo. E aí, Paulo tá falando aqui em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra todas essas coisas não há lei. E aí ele fala que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, que é exatamente o que você está falando, né? É você pegar o teu automático, é automático? Pegar o teu automático, sacrificar o automático Botar na cruz. e buscar viver o que talvez as pessoas estejam vendo aí agora e falar assim, pô, mas é muito difícil, né? Falar aqui, a gente tá trocando essa ideia e falar, e talvez até as pessoas estejam pensando, mas eles, né, pô, será que eles estão falando isso porque eles conseguem viver isso 100%? Não, isso é todo dia, né? Uma decisão busca. diária nossa. É uma busca porque a gente hoje é testado no amor, amanhã a gente é testado na alegria, depois é testado na paz. Ou tudo junto. Ou tudo junto, né? Agora, qualquer pessoa vive isso? Qualquer pessoa tem esse autocontrole? Não. Porque é um fruto do Espírito. Por isso a importância do nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu sempre falo a importância daquele ritual da manhã, né? Agradecer a Deus, fazer oração, fazer a leitura bíblica. Porque logo de manhã eu tô lembrando pra minha carne que eu não sou mais a mesma. A gente precisa se lembrar disso todos os dias, né? Eu preciso me lembrar que eu despertei pela graça e misericórdia de Deus mais um dia para agradar ao Senhor em tudo que eu fizer. Por isso que eu não posso carregar o passado, porque isso me faz perder tempo. Por isso que eu não posso ficar vítima das pessoas, porque eu não posso perder tempo. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu tô indo. Então, resumindo, essa é a resposta. E quando a gente sabe... Então, qual é enfim, você já passou tudo que a gente precisava, né? Sobre o autocontrole e
a saúde emocional à luz da palavra? Cara, Eu tenho uma pergunta pra você diante disso aqui. Que a gente tá falando sobre... Tudo bem eu falar agora? Tudo. A gente tá falando aqui sobre saber quem é, né? Ter um relacionamento com Deus e tal. E essa nova identidade em Cristo. Agora, como, Wellington, a gente reconhece quem é, né? Tem uma identidade firmada num mundo tão... onde tudo é tão relativo, onde as coisas estão tão... Constante mudança. Né? em constante mudança. Igual a gente falou semana passada, né? Os relacionamentos estão líquidos, as redes sociais nos comparam o tempo todo. Como eu posso saber quem eu sou? Essa pergunta é muito boa porque isso tem a ver também com a minha dor, né? Com o meu papel na sociedade hoje. E uma das assim, perguntas que a gente mais recebe. Porque nós hoje vivemos uma situação em que há uma mudança cultural, né, sobre essas questões todas do que você falou, sobre o que é relativo, né? Então, o relativismo, ele é uma consciência não coletiva, mas do indivíduo, de que para ele aquilo que é verdade para você não quer dizer que é verdade para mim. Então, se você fala que 2 mais 2 é 4 e para mim, né, o 2 mais 2 é 7, então se a gente vive numa situação relativista, cada um tem a sua opinião, ela precisa ser respeitada. Então é por isso que a gente está vendo tantos movimentos hoje, né, de pessoas que se definem com outro tipo de papel, se definem ou se redefinem, na verdade, com aquilo que elas não veem no espelho, e a gente que está aqui não pode dizer para elas que aquilo que elas estão se vendo não é uma verdade. Porque a gente está vivendo num mundo totalmente relativo. E esse é o problema da sociedade. O problema hoje é que faz com que aquilo que é terrorismo, na verdade, não é terrorismo. Aquilo que não é terrorismo, as pessoas estão entendendo como terrorismo. Então, aí você vai pegar o terrorismo, vai pegar o racismo, você vai pegar a transfobia, a homofobia, você vai pegar uma série de coisas que estão acontecendo hoje, que, assim, que eu já ouvi, é um ditado que muitas pessoas já conhecem, que quando tudo é uma coisa... Tudo é nada. Né, tudo é nada. Então, o problema que eu encontro nisso, né, que fala sobre essa identidade cristã, tá lá em Romanos, capítulo 12, 2, que é uma das respostas, que fala, não vos conformei com este mundo, mas a gente precisa transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, qual é o entendimento que eu tenho? Qual é a minha função hoje aqui? A minha função é trabalhar auxiliando homens, né? Ajudar homens a serem capazes de conduzir o seu casamento, conduzir a sua família, conduzir o seu trabalho ou a sua empresa, os seus projetos e fazer com que a sua vida glorifique a Deus através das suas ações. Então, quando a gente está falando de redefinição, o homem hoje está perdendo o seu lugar na sociedade. Sim. E isso tem também o fato de muitos estarem se omitindo dos seus papéis, mas também tem a forçação de barra de uma cultura ocidental da qual a gente está vivendo. Então, é uma cultura que está trazendo um empoderamento para essa mulher, está fazendo com que essa mulher se sinta poderosa, independente e que vai tomando cada vez mais o lugar do homem. Então, ela toma o lugar do homem, né? E aí a gente tem aquela questão da vida privada e a vida pública, né? Que a vida privada era governado pela mulher e a vida pública era para o homem. Então, o homem saía de casa, né? Ele caçava ou ele trabalhava e trazia o sustento para dentro de casa. A gente sabe que nos últimos 70 anos isso não acontece mais. Então, existe um movimento onde os dois estão vivendo a vida pública. Só que a mulher saindo na vida pública e tendo mais oportunidades, o homem vai perdendo esse espaço e ele vai ficando mais dentro de casa. E o fato dele ficar cada vez mais dentro de casa, ele assume o papel que era o papel privado, né, da mulher, de governar a casa, de amar e ensinar os seus filhos, e a mulher está suprindo isso. E aí a gente vai entrar naquela situação que é o que você hoje vive muito, né? Que você atende ou já atendeu muitas mulheres que são muito bem-sucedidas e que não são felizes. E muitas talvez, e a gente já viveu isso também em atendimento pastoral, de que tem tudo, mas tudo que elas gostariam de ter é um filho, um marido. E aí a gente está vendo cada vez os homens não conseguindo mais encontrar uma mulher, porque ele se vê cada vez mais diminuído no seu papel,
A identidade Porque fica a comprometida, identidade né? vai ficar comprometida porque o cara vai falar assim, pô, eu trabalho ganhando X, né? E essa mulher que eu tô interessado, ela ganha 10 vezes mais do que eu ganho. Como que vai ser esse casamento? Então, assim, a minha função nisso tudo é auxiliar a manter o equilíbrio. Então, cada um tem uma missão, mas precisa se assumir as suas responsabilidades. Até porque não é uma guerra, né, Não, Wellington? pô, de maneira O nenhuma. marido e a esposa, né, o homem e a mulher, não precisam estar em batalha. Então, acho que não tem a ver com as atribuições e as responsabilidades fora, como a gente está falando aqui, tipo, o cargo que cada um tem, ou o salário que cada um tem. Porque então eles estão indo numa mesma direção. Eles estão construindo a família, eles estão construindo juntos o futuro. Mesmo que, igual você falou, que ela ganhe 10x e ele x. Juntos, eles ganham 11. Essa é a conta. Me embolei aqui, mas dá pra entender. Então, não há uma disputa. Ele ganha 100, ela ganha 1000. Enfim. Então, assim, isso precisa estar muito, muito claro, né? Eu acho que uma das dicas que a gente pode dar até aqui pros solteiros, aqueles que estão no início do casamento, esse acordo precisa ser feito. É muito importante. A gente até pode falar sobre isso depois. Podemos A gente, no próximo podcast, a gente pode falar sobre essa palestra que a gente tem, né, de missão e acordo, né? Que é muito interessante, né? Muito. E ajuda muito. Mas continua aqui, depois eu vou complementar anota aqui. isso aí, pra gente não esquecer, né? Então, assim, é muito importante desde sempre se falar, né? Pra onde você tá indo? Quais são isso antes do casamento, o ideal, né? Quais são os seus planos? Onde você quer chegar? Então, lá na frente, eles não se frustram, porque uma coisa que acontece muito é que nós não casamos, isso aqui é, assim, real, tá? Nós não casamos com o nosso marido, né, com a esposa real que a gente conheceu. Nós casamos com a nossa expectativa. Olha que coisa. Então, eu vi isso também. O que é a expectativa? É o que eu espero de um marido. Então, eu não estou indo pro altar, assim, com a certeza e com a clareza de quem o Wellington é na totalidade. Na minha mente, tá aqui, ó, o que é um marido. Quanto ele vai ganhar, o que ele vai fazer, como ele vai me tratar, como ele vai cuidar da casa, como ele vai cuidar de mim. Isso aqui tá tudo no meu inconsciente, e o meu automático vai gerar cobranças para você em relação a isso. Ao mesmo tempo, o marido tem essas expectativas do carinho, da frequência sexual, né? De todas essas coisas, assim, das atribuições. Vou anotar isso aqui também. Inclusive do casal. Falar sobre essa frequência sexual. Mas ele não casa com essa mulher real, ele casa com a expectativa. E ali começam os primeiros conflitos. Então, são muitos, né? Principalmente nos 2 primeiros anos. Então, voltando para o que a gente estava falando, não existe e não precisa existir essa luta pelos direitos iguais, sobre salários iguais, sobre espaço. Porque eu acho que é uma luta desnecessária, como a gente estava falando, que desconstrói a identidade do homem e da mulher. Porque, como você bem falou, eu atendo muitas mulheres aos olhos da sociedade bem-sucedidas, elas ganham muito bem, elas estão conquistando muitas coisas. Mas o grande questionamento é, e quem cuida de mim, né? Eu estou cuidando de todo mundo, eu estou cuidando da família, eu estou provendo, não só para a família nuclear dela, né, que é ela ali, marido e filhos, ela está cuidando muitas vezes da família de origem, ela está dando suporte para os pais, ela está dando suporte para os irmãos, e ela está exausta. Então, não é que ela não possa fazer isso, é que no modo automático, principalmente nessa fase, momento de vida que nós estamos, existe uma cobrança tão grande sobre ela que ela se perde da sua identidade, e é aí que ela entra no papel do homem. Agora, eu posso trabalhar tanto quanto o homem? Posso ganhar tanto quanto ou mais até, desde que eu entenda até onde eu consigo ir, desde que eu coloque limites em mim e nas pessoas. Aí entra também o domínio próprio que a gente estava falando. Porque se existir o acordo dentro do casamento, exato, né, tudo isso a gente sabe que vai levar o tempo. E se não houver a saúde, perdão, só para eu concluir, a saúde mental, emocional fica comprometida. Porque aí vem o desgaste no casamento e no relacionamento, o adoecimento. Porque, assim, a gente passou um pouco por isso, né? Porque quando eu começo a pastorear, começo a cuidar das pessoas, e eu havia falado para você, né? Quando a gente se conheceu, eu falei, pô, eu seria um pastor, eu estaria cuidando de igrejas e auxiliando, né? E abrindo igreja, né? Sendo um missionário. Eu falei isso quando Antes de casar. Antes da gente casar. E essa promessa foi cumprida.
né? Mas eu tive muitos erros que não me fizeram parar, né, para pensar em como que eu iria também suprir, né, a minha casa. E foi então que você se formou em psicologia, Sim. né, começou a ter muitos atendimentos, e aí por muitas vezes eu ficava, caramba, gente, tem alguma coisa errada, eu tô ficando para trás, parece que eu tô perdendo a mão, parece que eu não tô conseguindo romper, parece que eu não estou sendo homem o suficiente, né, para honrar os meus compromissos, mas de alguma forma a gente sempre conversava sobre os nossos papéis, Olha a né? importância da comunicação, Colocando, né? a gente sempre colocou isso em pratos limpos, né? Tanto que eu me cobrava muito disso. Eu lembro que você, uma vez, a gente sentado, a gente morando em Juiz de Fora, uma grande parte da nossa vida foi morando em Juiz de Fora. Um beijo a todos de Juiz de Fora que nos acompanham aí. Então eu lembro da gente sentado e a gente com um papel falou assim, cara, qual é a projeção nossa? Né? Você quer continuar sendo esse pastor porque é isso que você prometeu para mim, foi isso que você falou, né? E eu abracei essa ideia de estar junto com você, de estar entendendo essa missão, né? E aí ao mesmo tempo a gente estava trazendo as nossas questões financeiras e como a gente ia organizar, planejar para o nosso futuro, né? Então assim, sempre vai ter essa luta, e essa luta de papéis dentro de casa. Qual é a função hoje do homem? Qual é a função hoje da mulher? A gente pode ter uma mudança cultural ocidental, isso tem acontecido, isso não acontece, eu acredito que isso não aconteça no Oriente, isso acontece em poucos lugares, mas no Ocidente, vamos trazer aqui para as Américas, né? Europa e América aqui, a parte mais livre da Europa. Então, existe essa mudança de cultural? Existe. Essa troca de papéis? Existe. Mas Deus vai cobrar da gente aquilo que Ele determinou. A minha função como marido, de cuidar, de amar, de proteger, de entregar a minha vida para a esposa, e Ele vai cobrar a mulher da submissão, do amor, né? Aliás, da submissão e do respeito. Então, e aí é uma coisa que a gente pode falar depois, né? Que é o marido amar e se entregar por essa mulher, que é o que não tem acontecido, porque existem muitos homens hoje covardes, violentos, né, que maltratam as suas esposas, e aí eu dou ela tem toda a legitimidade de não estar junto com esse cara, de não respeitar esse cara, mas também existem aquelas, até a gente já viu um casamento, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que o padre, era um casamento católico, o padre estava fazendo a leitura, né? E a mulher falou, mas submissa jamais. Então eu já vi ali que aquele casamento começou errado porque os dois não têm uma missão. Então eles estão casando no corpo, mas eles vão ser independentes, emocionais, né? E aí é coisa que você até tem uma expertise disso, eles vão casar no corpo mais. Eles já estavam declarando que estavam separados ali, eles não estavam se casando, né? Uma vez que eu digo, eu não vou me submeter, eu não tô junto na missão, como é que isso vai dar certo? Como é que isso vai funcionar? Né? Então, assim, o homem pode ficar em casa enquanto a esposa trabalha? Eu acho que até pode, mas deve, né? E o contrário também, né? A mulher, ela pode sair, trabalhar, etc. Pode, mas assim, isso tem que recair na responsabilidade, na totalidade sobre ela? Não. Então, olha a importância da comunicação, olha a importância dos acordos, né? Eu escolhi estudar, eu escolhi me desenvolver, eu quis trabalhar, eu não quis ser somente pastora, né? E em tempo integral, como você foi durante muitos anos. E funcionou pra gente. E deu certo, e tem dado até aqui, né? Então, é isso. É isso. E agora mais uma pergunta para fazer para você, que é essa aqui, ó. Tem uma coisa importante que eu quero falar também, que envolve isso que a gente acabou de falar aqui e traz muitos conflitos, que é quando, Wellington, a mulher está trabalhando, independente do salário aqui, ela trabalha, o homem também trabalha, mas quando eles voltam para casa, a mulher está na totalidade das responsabilidades da casa, dos filhos, etc. Como se esse fosse o papel da mulher. Então, o conflito também, né? Porque não ajuda, né? O homem geralmente não ajuda também. Então, e é engraçado isso, né? Porque aí, beleza, aí ele cumpre o papel dele, ele sai de casa. A mulher sai de casa também, porque existe esse apelo dela sair de casa. Só que quando ela volta,
ele volta pro papel dele Ele volta e descansa. e né? tal, e ela ainda volta, ainda tem que E cuidar tem um dos afazeres trabalho da casa. privado. E aí que é o problema. Aí existe o grande confusão, né? Porque aí a mulher vai falar, pô, ele não me ajuda, Pois ele não me é. compreende. Por isso a importância do que a gente está falando aqui dos acordos. Então, assim, estamos indo juntos pro público? Vamos voltar e fazer a nossa parte juntos no privado? Tá entendendo? E se faz, vai ficar melhor, tanto pra ele quanto pra ela, Com porque é o certeza. melhor de tudo no casamento. E aí os casados sabem disso. A melhor coisa no casamento é ter paz, né? Você chegar em casa, né? Os dois chegam em casa, um chega primeiro, depois o outro chega e ter paz, né? E aí A não nossa tem casa como. precisa ser, né, esse lugar de refúgio, o melhor lugar do mundo, o lugar que a gente deseja voltar, né? E não fugir. E a gente assim casou, a gente não casou pra ter casa, a gente casou pra ter um lar, né? É isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem um lar, a gente tem ainda os nossos desafios, né, de amadurecimento, mas graças a Deus eu creio que a gente tem um lar e se Deus quiser, em breve, os nossos filhos estarão aqui com a gente também participando desse podcast. Será muito legal. Bom, vamos lá. E aí, diante disso tudo, a gente tem as questões de lidar com críticas, rejeição e também do cancelamento. Como que o marido ou uma esposa vai aprender a lidar com esse tipo de situação que tem acontecido hoje e sendo muito frequente? Porque as pessoas acabam ficando mal emocionalmente, porque ela gera muita expectativa, Sim. né? Talvez numa rede social. E aí, isso aqui é muito legal, a gente pode até falar sobre isso aqui na questão dos filhos. Porque pra gente, às vezes, eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, tá, amor? Mas talvez pra gente, que já tá um pouco mais cascudo, a gente aprendeu bastante e conseguiu lidar com isso. A gente pode falar um pouco da nossa experiência. Mas os nossos filhos, e talvez os filhos de quem tá nos acompanhando, tem muito problema com isso, né? De lidar com as críticas, às vezes chega em casa mal. E como que a gente, como pai, né? Nós como pais, a gente vai lidar com essa situação com os filhos, a rejeição também pra eles e essa política louca de cancelamento. Vou começar falando da mulher, você fala do homem, depois a gente fala dos filhos. Eu acho que a mulher, ela tá se cobrando tanto, né? Buscando ser perfeita, buscando aplausos, buscando ser bem-sucedida, etc. Que ela tá muito, como fala, vulnerável a qualquer crítica que chegue sobre ela. Principalmente de pessoas próximas, de pessoas íntimas. Então, ela quer fazer tudo, entendeu? Ela não quer dar motivo para que ninguém fale, muito menos critique. E a verdade é que a gente não vai agradar todo mundo, né? Se a gente parar pra pensar, gente, um segredo aqui, nem a gente gosta de todo mundo. Nós criticamos as decisões das pessoas. E também, às vezes, a esposa critica o marido. E O marido aí? não critica a mulher, não. Não, eu sempre falo pra você que você tá bonita. Tá. Sempre falo. Mas e outras coisas? Não tem crítica entre o casal? Sempre vai ter. Só que... só que existe a forma de falar com sabedoria, né? Porque se fica só no tom da crítica, vai gerar conflito, né? Vai dar confusão. Então, acho que o primeiro ponto é esse. A gente precisa ser real. A gente precisa baixar a guarda no sentido de ser vulnerável e tudo bem se criticarem. Sair desse modo automático aí, como a gente falou desde o início. A questão da rejeição também é assim. Nós sempre passaremos por rejeição. Essa é a verdade. Quanto mais você evita, mais você sofre. Mais isso te dói. Mas uma vez eu li um livro, não sei se está ali na nossa estante, chama Sem Medo da Rejeição. É um livro muito legal, muito levinho, gostoso de ler. Pega aí, amor, mostra aí, por favor. Aqui, ó, tá nessa pontinha aí. Olha. Gente, esse livro é muito legal. Deixa eu mostrar Fica aqui. a dica aí pra vocês. Sem Medo da Rejeição. É muito, muito legal. E um dos pontos mais interessantes desse livro é que ele fala que nem sempre a rejeição do outro tem a ver com você. Isso diz muito diz respeito dele. E tem um exemplo que eu gosto muito, que é, por exemplo, imagina que eu tô morrendo de medo de ser criticada, trazendo o exemplo da tua pergunta, morrendo de medo de ser rejeitada, mas eu preciso ajudar na renda de casa e quero fazer brigadeiros.
Aí eu falo, gente, mas e se ninguém gostar? Meu Deus do céu, e se as pessoas falarem mal de mim? Que vergonha, etc. Aí isso me impede de crescer. Isso me impede de resolver meu problema. Mas vamos supor que não, vambora, vou pra cima, faço os brigadeiros. Aí chego na igreja, eu chego no trabalho e vou vender. Eu chego pra você, você fala que você não quer. Caraca, que mão gelada da moléstia, gente. Chego pra você, você não quer. Misericórdia. Aí eu chego pra outra pessoa não quer. A terceira pessoa não quer. Se eu tenho medo da rejeição, eu posso voltar pra casa e falar, eu nunca mais vou fazer brigadeiro. Eu nunca mais vou vender nada, eu nunca mais vou me expor, eu não quero, tem alguma coisa errada comigo. Só que o Wellington não comprou, ele não me explicou, ele só falou não, obrigado. Mas ele não comprou porque antes de eu oferecer, ele já tinha comido um doce. A outra pessoa que eu ofereci e não quis, estava de dieta, então ela precisava dizer não. Tá entendendo? E a outra pessoa, sei lá, estava sem dinheiro. Então, nem sempre aquilo que eu vejo como rejeição diz respeito a mim. Diz respeito, na verdade, à postura do outro, ao limite do outro. Então, quando eu tenho muito medo da rejeição, eu acho que tudo tem a ver comigo. O mundo tá contra mim, isso me fere, isso me coloca no lugar de vítima. Entendeu? Então, eu passo a ou não me mover, ou sempre tentar me esconder. E a partir da crítica, a partir da rejeição, recuar. Como que eu vou crescer? Se eu tenho medo da crítica, se eu tenho medo do que as redes sociais vão me dizer, eu não vou fazer nada nunca. Eu não vou me expor nunca. Agora, falando dos adolescentes, eles estão numa fase, e todos eles passam por isso, que eles não querem se expor. Por quê? Porque eles são criticados e porque eles criticam. E eles são rejeitados, porque eles também rejeitam. Então, ao mesmo tempo que vem aquela intensidade do eu quero fazer parte de um grupo, eu não posso ser rejeitado no grupo. Então, tem a dificuldade com a imagem, tem a dificuldade, né, de desagradar. Então, vai que eu visto uma coisa que o outro não agrade. Vai que eu boto uma música que o outro não gosta. Então, eles são muito críticos nessa etapa. Então, nós, como pais, precisamos entender que eles vão passar por esse momento, precisamos dar esse espaço também, porém, com muita cautela e com muita conversa. Porque os nossos filhos precisam olhar para nós e nos verem bem resolvidos. E verem que nós lidamos com críticas, que nós lidamos com rejeições. Porque, na verdade, tudo começa dentro de casa. Né? Isso aí é até uma coisa que aconteceu com a gente, contando os causos da nossa casa, né? Que nós temos 2 filhos, né? E aí um é mais velho, né? De 24 anos, e a outra vai fazer 16 agora. E os dois são muito, muito amigos, né? São também, muito diferentes, mas são muito amigos. E assim, vira e mexe, né? E o mais velho é coisa de irmão, né? Sempre implica, sempre... Né, tem um jeitinho ali de meio que fazer o papel do cancelador, do zoeiro. E aí a gente sentado na mesa, eu tava conversando com a Odete e falei, cara, é tão bom ter família, uma família com irmãos. E aí o que, às vezes, né, a gente até falou isso, que se a gente tivesse a cabeça que tem hoje, talvez nós, quando teve a Ruth, né, passar mais uns 2 anos, nós teríamos um outro filho, justamente para que eles pudessem crescer juntos, porque esse ambiente de irmãos é muito interessante, é saudável, porque Desde que a família seja saudável. Desde que a família seja saudável, tá? Tirando adicionando esse detalhe. Então é sempre bom ter irmãos, né? Porque um ali vai aprendendo com o outro a lidar com certas situações, até mesmo o fato dos pais estarem rejeitando, talvez, eles de algumas coisas que eles querem, e o irmão ser uma ponte de suporte. Por isso que a família é o laboratório da nossa missão, porque tem horas que nós queremos que eles vivam, que eles façam, que eles sejam, que eles falem do jeito que a gente imagina, e eles se defendem, né? Eles entendem e ali eles criam para nós também uma certa resistência, um certo limite, né? Entre irmãos. Então, isso é muito legal. E aí vem a dor, né, também de famílias que hoje tem um filho e quer continuar com um filho só, e às vezes é tão solitário pra criança, né? Ainda mais no mundo hoje, vocês imaginam, o mundo hoje, mas a gente sai para trabalhar. É aí que tá. Né? A falta do acordo, às vezes, aí assim, eu lembro que quando a gente se casou, não sei se a Odete falava que queria ter filhos e eu falava que não. Aí depois eu queria ter filhos e ela não, enfim. Aí a gente teve, né, a Ruth. E a gente teve nós tivemos a decisão de ter a Ruth, né, como eu falei. E, enfim, a gente
Parou por aí. Parou por aí, né? Mas a gente queria muito que a gente tem os dois que são muito firmes, né? E ajudam um ao outro. Tem também essa implicância que é saudável dentro de um clã familiar. E, cara, eles precisam aprender lá fora, né? E como você falou, começa dentro de casa. Tudo. Dentro de casa. Tudo vai começar dentro de casa. Fala sobre a lei da primeira menção, né? Os nossos filhos precisam aprender sobre tudo conosco primeiro. Eles precisam ouvir sobre tudo. Crítica, rejeição, cancelamento, vida sexual, casamento, política. Tudo eles precisam ouvir de nós primeiro. Porque quando existe a primeira menção, ou seja, a primeira vez que eles ouvem sobre qualquer assunto, ali existe uma tendência daquilo se tornar uma grande verdade. Porque é a primeira vez que ele escuta, né? Então, assim, a lei da primeira menção, eu já até fiz uma pesquisa sobre isso, ela não é muito falada, mas é uma coisa que foi criada pela palavra. Né? Então, a própria palavra fala que as coisas foram acontecendo, né? Então, o homem, a mulher. Então, a lei da primeira menção, ela é importante porque aquilo que é ensinado dentro de casa para o seu filho, quando é apresentado para ele ou para ela na escola ou lá fora, já ouviu-se sobre o tema. Já não tem tanta força, né? Então, quando fala sobre sexo, né, a criança já entende o que é aquilo ali. Ela já ouviu falar sobre. Aí você fala, mas você não acha que é muito cedo de falar? Não, porque se o teu filho, a tua filha tem um celular, prontamente ele já teve acesso a conteúdos que são inadequados para a idade, principalmente na adolescência. Então, assim, não existe ninguém bobo, né, gente? Eu tenho 44 anos e quando eu tinha 12 anos, ou até menos, né, fui exposto né, aqueles calendáriozinhos pequenininhos, enfim, se naquela época tinha isso, você acha que hoje, né, com tanta facilidade não vai ter? E olha a importância dos adolescentes ouvirem sobre nós, sobre tudo, porque se eles ouvem fora primeiro e depois ouvem de nós, eles questionam, tipo, será? Isso. E aí podem olhar para nós e falar assim, cara, meu pai não sabe de nada. Sabe de nada, Quem sabe é o meu professor, quem sabe é meu amigo, quem sabe foi aquela colega. Então, gente, a gente precisa falar sobre tudo. Olha a importância do tempo de mesa, né? E não tenham medo de, como o Wellington falou, de serem cancelados até pelos filhos. Falem sobre aborto. Sim. Falem sobre feminismo, política. Uma coisa que você tá... para acrescentar no que você está dizendo, né, a nossa filha estuda num colégio que, assim, fala bem do MST, fala bem do comunismo, contra o capitalismo e tal, e ela se mostrou contrário àquela visão porque ela ouviu aquilo dentro de casa. E ela traz isso pra gente, fala, pergunta, aquilo que você falou sobre tal situação, aquilo que você disse. Então, quando escuta na escola, soa estranho, porque já ouviu dentro de casa. O problema seu, quando você não fala com seu filho, não fala com a sua filha, e ela ou ele vai ouvir a primeira vez em qualquer outro lugar, quando você falar, vai soar estranho. Exato. Aí ela vai julgar aquilo como uma implicância. Vai dizer, não, porque meu pai nunca falou sobre isso, agora porque eu ouvi do professor, ouvi de alguém lá fora, é uma verdade, e ele tá querendo me rebater, porque aí ele vai achar que você tá criticando, que você tá cancelando. E isso pode afastá-los de nós, né? Então, a gente também não pode ficar naquela ilusão, gente, que vamos botar os nossos filhos numa bolha, né? Tipo, vamos proteger, vamos blindar. Não quero falar sobre isso. Não, acho que ele não tem acesso a isso. Como o Arthur falou, terão. Não se iludam. E uma coisa legal, um cuidado que nós tivemos, nossos filhos estudaram em colégio cristão, na parte da infância deles e início da adolescência. E depois, eles foram trocados de escola. Então, eles só foram trocados também quando nós tínhamos já uma ideia que eles já saberiam se defender, né? Então, foi um cuidado que a gente teve também. Quando a gente escolheu onde a gente ia morar, né? Sempre perto, de preferência, da igreja, da escola, e sempre colocamos eles nos colégios cristãos, né? Agora, chegou na fase da adolescência ali, já aprendeu dentro de casa os principais assuntos, agora eles vão saber se defender. Porque senão eles vão chegar na faculdade e não vão saber, vão chegar no mercado de trabalho e não vão saber, e nós precisamos prepará-los para a vida, porque se chega cedo demais numa faculdade e não aprendeu nada dentro de casa e sempre aprendeu, foi doutrinado, né? Porque a função da escola é ensinar. A função da escola não é educar. Quem educa são os pais. Mas como os pais... Aí, vamos lá. Como os pais estão fora de casa,
né? Estão na vida pública e não há ninguém na vida privada, as crianças ficam por conta da tutela da escola. Então, a escola, ela não só ensina, mas ela educa. E ela acaba doutrinando as nossas crianças. Então, o fato disso acontecer pode ocorrer quando os filhos entram na faculdade, aí é aquele caso que muitas pessoas falam, mas como é que fulano mudou? Né? De repente, agora virou isso, agora está apoiando essa questão, não é possível que nunca ouviu, não. Nunca ouviu dos seus pais. Quando chega na faculdade, o medo do cancelamento, o medo da rejeição. E o desejo de estar inserido no grupo. Exatamente, esse desejo de estar inserido no grupo, porque nunca teve inserida num grupo dentro de casa, né? Sempre em casa teve isolado, né? Os pais chegam cansados, não fala comigo hoje não, e não, vá pro seu quarto, deixa eu ficar aqui sozinho. Então, isso é um problema, né, que atinge, infelizmente, as nossas famílias, que é a nossa dor, e é por isso, né, que é o trabalho da reforma do homem, da reforma na vida da mulher. E a reforma da família. E a reforma da família, para que a gente auxilie e ajude essas pessoas. Então, assim, não tenho o porquê eu ter medo de ser cancelado, não tenho porquê eu ter medo de ser rejeitado, a menos que eu esteja esperando demais das pessoas, né? E nós estamos cumprindo uma missão, né? A gente tem o desejo de agradar a Deus. E aquilo que você falou lá atrás, a gente um dia vai prestar contas para Deus daquilo que a gente fez, né? E para finalizar a minha parte, o que eu quero dizer é que a gente pode pirar, né, numa conversa como essa, do tipo, caramba, então eu não posso trabalhar, eu não posso sair, eu preciso só ficar em casa, eu preciso só ficar com os meus filhos 24 horas. Não, a gente tem que treiná-los, como a gente falou aqui. E o que vale muito não é a quantidade de horas que a gente se dedica, é a qualidade dessa dedicação, né? Então, trabalhou a semana toda, tem que ter... Trabalhou a semana toda, tem que ter dia da família. Fica muito tempo fora, quando chegar, tem que largar o telefone e dar atenção para os filhos, né? Tem que ter tempo de mesa, tem que ter tempo para assistir filme, tem que falar a língua deles, né? Nós precisamos estar inseridos. Isso eu acho que é equilibrar as coisas. E nós sabemos que muitas pessoas estão bem-sucedidas lá fora, como a gente falou, inclusive bons pastores, bons líderes, bons empresários que cuidam de outras pessoas, que cuidam de outras famílias, mas estão negligenciando esse cuidado dentro de casa. E nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos perder os nossos filhos, né? Todos os dias. A nossa filha, por exemplo, ela tem uma linguagem de amor de tempo de qualidade. Né? Então, ela é aquela que quer estar perto o tempo todo. Ela até anotando as coisas aqui. Ela até sufoca o Denis um pouco. Que ela vai, ele é mais reservado, né? Mas ela vai atrás dele, quer ter tempo junto. E não quer que a gente durma sem passar no quarto dela, sem dar um beijo, sem estar junto. Então, assim, perceba a necessidade do teu filho. Né? Nós sempre... E o pastor Darcy falou isso, né? Naquele vídeo lá em Bitpock. Ele falou, não queira encher seus filhos de presentes. Se importe com a presença. E é aquilo que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos, né? Hoje nós já falamos sobre rejeição, falamos sobre o que mais? Crítica, cancelamento, identidade né, de quem está seguindo a Cristo num mundo como esse, e também sobre autocontrole, que você me perguntou. Autocontrole e educação emocional, sei lá, um troço desse assim. É um negócio pra caramba. Vai falando pra caramba. Gente, um negócio que subiu. Ai, meu Deus do céu. Ó, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar para quem você puder e também deixar um comentário. Quero aproveitar esse momento para dizer para vocês que a minha esposa, queridíssima Odete, tem uma plataforma que ajuda mulheres, tá? Se você tiver algum interesse, tem aqui embaixo o link da plataforma dela. E esse mês nós vamos estar colocando conteúdos para falar diretamente para os casais. Verdade. Né? Então, nós temos uma empresa, né, que trabalha com isso. Então, temos uma parceria também muito importante. E, cara, assim, não perca essa oportunidade, porque vai ser muito, mas muito importante sua inscrição aí junto a nós nesse curso, nessa plataforma. É isso, vamos avançar juntos, né? Crescer, nos desenvolver, à luz da palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. E espero
de verdade que você esteja aqui nesse canal, esteja crescendo junto com a gente. Bom, tô lembrando aqui, porque a gente tem que fazer, vai fazer o lançamento, né? Aí ela me olhando aqui, ele já tá falando de mim. Então, espera, a gente vai colocar o lançamento aqui. Tá vendo? A gente conhece a esposa. Eu conheço a minha esposa pelo olhar. Depois você volta aí, o vídeo, volta aí depois um pouquinho que você vai ver que ela tava me olhando assim, e eu falei, enquanto eu estava falando, eu olhava pra ela e falava, assim, eu estou falando alguma coisa que não era pra falar nesse momento. Você não tá programado, gente. Não, mas de fato, todo mundo sabe, você é pastor, sou pastora, né? Eu trabalho com mulheres, eu tenho, de fato, essa plataforma que é a Jornada da Mulher em Comum. Nós temos mentorias, mas de tempos em tempos a gente abre essas inscrições, né? Então, em breve a gente fala mais Eu tô sobre dizendo isso. que o link tá aqui, eu tô lembrando. Cara, Que link? o link não vai estar aqui. O link é pro lançamento. Então, guarda o teu coração que na hora certa você vai receber, você vai participar do lançamento desse trabalho maravilhoso que a gente tá fazendo. Essa é Beleza, a resenha da semana. É a resenha da semana. E tem muita coisa, tá bom? Um beijo no coração. Beijo. Neguinha, aquele abraço. Obrigado. Te amo. Mão gelada pra caramba. Frio. E ó, leia esse livro aqui, busque, compre. A gente não tá ganhando nada em cima dele. Grande abraço, valeu.